Prezados irmãos, boa noite. Hoje é dia 6 de janeiro de 2025. Estamos iniciando a primeira reunião noturna da Casa de Abel Sebastião de Almeida deste ano de 2025. Agradecendo a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz e de amor. Nós agradecemos sempre muito por essa proteção que recebemos no nosso dia a dia. A proteção, inclusive, que esses espíritos que compõem a comissão de Abel Sebastião de Almeida, essa comissão médica do espaço que atua na nossa casa, eles não nos desamparam nunca, nos acompanham, conhecem os nossos problemas, os nossos anseios. Então tenhamos sempre a certeza que nunca estaremos desacompanhados. Tenhamos sempre muita fé. Eu vou pedir à nossa irmã Maria a gentileza de ler para nós essa página de irmão José. Boa noite. 2025 de muita paz para todos nós, tá bom? Luz do Mundo, do livro Ramos da Videira, pelo Espírito Irmão José, psicografia de Carlos Bacelli. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Isso está em João, no capítulo 9, versículo 5. Enquanto Jesus permanece na alma, a alma não vagueia por escuros labirintos, mas quando ele se afasta, toda a claridade se apaga. Se o Mestre se retirasse do mundo, a humanidade se perderia. Tente-se imaginar o homem sem o conhecimento do Evangelho. Todos os valores da civilização têm se alicerçado na exemplificação do Senhor. Os que lhe opõem resistência sobrevivem no clima de aridez espiritual. Grandes líderes, sem dúvida, nortearam os povos, antes e depois do divino amigo. Todavia, nenhum deles conseguiu aliar a verdade ao amor, tornando o céu mais próximo da terra. Não é de se estranhar, portanto, que muitos intentem desmerecer-lhe a missão, pois banir Jesus da humanidade significaria, de novo, entregar o mundo ao império das trevas. Jesus é o supremo libertador do espírito. Ao longo dos séculos, continuando a ecoar, as suas palavras vêm emancipando as consciências do profundo torpor. Sem o Mestre em seu íntimo, o homem se insensibiliza e olvida os valores do coração, e a inteligência sem o sentimento assemelhar-se-ia a um corpo sem alma. Todos os homens são chamados a ser medianeiros do Senhor, cedendo-lhe todos os recursos da alma e implementos do corpo, especialmente mãos e voz, para que ele prossiga construindo o reino de Deus na terra. A verdade sem o amor é uma candeia sem óleo, um dia sem sol, uma fonte que não sacia. Se o Cristo é a personificação do bem, onde o mal esteja lavrando, falta Jesus. Quando ele viver de contínuo nas almas, a humanidade não mais viverá de apagões espirituais constantes, fazendo com que a luz e a sombra se alternem com tanta frequência no íntimo das criaturas. Lindo texto, né? Eu não consigo pensar em nada sem Jesus. Jesus é a minha luz e espero que seja a luz de vocês também. Um bom estudo para a gente. Bem, meus irmãos, agora, após a leitura dessa página que tanto nos provoca, né, o pensamento, a meditação, vamos ouvir o nosso querido irmão Alcir
Mesquita, que vai exatamente falar sobre a realeza de Jesus, dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Que ele seja muito inspirado nessa noite. Boa noite, meus irmãos. Que Jesus, o nosso meigo amado Mestre, nos ampare e sustente na noite de hoje. Primeiro dia de 2025, estamos aqui juntos, é uma alegria muito grande e é uma oportunidade para nós o tema, né? Meu reino não é deste mundo, capítulo 2, nós vamos falar sobre o item 4, a realeza de Jesus. E aí nós vamos entender um pouco esse desafio que a humanidade vive, né? Como o irmão José comentou ali na nossa página de preparo, os apagões que acontecem conosco, né? Por que diferença faz para nós 2000 anos e nós não conseguimos sequer fazer 1/1000º do que Jesus fez na Terra? E aí eu vou caminhar com vocês no texto de Kardec, para nós começarmos a entender um pouco que apagão é esse que a humanidade sofre, apesar de nós reconhecermos a grandeza de Jesus, o Mestre, admirarmos profundamente, né, os seus ensinamentos, porque nós, humanidade, nós espíritas, ainda temos tanta dificuldade, se temos tantos exemplos importantes, tantos exemplos tão claros, tão caros para nós, tão objetivos, e por que nós sofremos, né, todas essas angústias? O mundo vive de apagões espirituais, né, de angústias, de dor, de sofrimento. Por quê? 2000 anos. Porque não saciamos na fonte dessa bondade infinita de Jesus e nos apaziguamos e nos pacificamos. E aí nós vamos percorrer o texto e vamos tentar fazer uma análise juntos desse processo que nos acomete. No item 4 do capítulo 2, tem um pressuposto de Kardec, ele diz que não é deste mundo o reino de Jesus, todos compreendem. E eu pergunto, será? Será que nós temos certeza dessa afirmativa? Porque ela tem uma conotação profunda por trás dela. O meu reino não é deste mundo. Ora, se o reino não é dele, não é deste mundo, é da onde? Porque se não é deste mundo, é de algum outro lugar. Tanto que Pilatos diz, nós vamos ler aqui, quando ele responde a Pilatos que o meu reino não é deste mundo, então Pilatos diz, tu és rei. Não é desse mundo, mas de outro mundo. Então, você é rei em algum lugar. Que mundo é esse? Jesus falava do mundo espiritual, né? Ele falava da nossa verdadeira vida, a vida do Espírito. E aí vem a fonte de todo o engano, porque será que nós temos certeza que meu reino não é deste mundo? Porque se o reino dele não é deste mundo, o nosso também não é desse mundo. Quando Jesus diz isso para nós, e ele demonstra aquele comportamento todo, ele está nos dizendo que a nossa verdadeira vida não é esta vida material. Encontro de Jesus com Pôncio Pilatos. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe, és rei dos judeus? Porque essa era a grande controvérsia, né? Judeus dominados por Roma, Roma não admitia qualquer desordem, né? A Pax Romana, né? Tinha todo um critério de ordem, disciplina, leis romanas que ninguém podia desobedecer. Alguém que se dizia rei dos judeus começava a incomodar o poder romano. E aí os fariseus levam Jesus a Pilatos
Por que os fariseus levam Jesus a Pilatos? Porque os fariseus queriam crucificá-lo. Respondeu Jesus a Pilatos: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. E ele era um judeu, hein? Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: bom, se o seu reino não é deste mundo, você é rei em outro lugar. És, pois, rei. Né? Perfeito. Jesus lhe respondeu: tu o dizes, sou rei. Aí vem uma informação de Jesus, que está nos evangelhos de João, que eu grafei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. E aí começa todo o processo doloroso da vida de Jesus, porque ele queria a verdade. E o que os fariseus, né, que era a classe religiosa dominante do judaísmo naquela ocasião, queria? Seguir os preceitos legais, né? Moisés, o Talmud, todos os livros sagrados ao pé da letra. Essa é uma tradição judaica, seguir ao pé da letra. E Jesus, ele disse: eu não vim contrariar a lei, eu vim cumpri-la, porque ele veio pregar o amor, ele veio pregar o perdão, ele veio pregar a caridade, ele veio pregar a tolerância. E aí ele começa a entrar em conflito. Qual o conflito? Por exemplo, e aí a gente conhece passagens maravilhosas de Jesus que ele diz: o que faz mal ao homem não é o que entra pela boca, mas o que sai pela boca. Por que Jesus diz isso? Porque os judeus regulavam rigorosamente tudo aquilo que se pode comer ou não pode comer. E Jesus, no seu dia a dia, se alimentava com os seus seguidores da forma mais adequada possível, o que estava disponível. E aí vinha o fariseu e dizia assim: não, você está se alimentando errado. E ele diz: o que faz mal é o que sai pela boca, é a maldade, é a dureza, é o rancor, é o ódio, é a agressão. O que eu como não faz diferença. Quando ele é acusado de curar ao sábado, ele pergunta: mas Deus, o Pai, trabalha todos os dias, inclusive no sábado. Por que eu não posso curar no sábado? Porque o sábado você não pode curar, em hipótese nenhuma. Então, esses conflitos todos levaram os fariseus a considerarem Jesus um traidor. Mais ainda, eles esperavam o Messias, e o Messias era um libertador, ia libertar o povo judeu do jugo romano com a espada. Ele ia liderar com a espada uma grande rebelião que libertaria o povo judeu. E Jesus não ia pegar a espada em hipótese nenhuma. Então eles negavam que ele fosse o Messias. Então havia ali uma contradição, né? Os seguidores viam de Jesus o Messias e eles diziam: não, esse não é o Messias, porque o Messias nos libertará através da espada do jugo romano. Única coisa que jamais Jesus faria. Então esse conflito todo entre a percepção, e aí a gente vai falar muito sobre percepção, da proposta de Jesus e da proposta dos fariseus era muito diferente. Daí ele ir para julgamento. Mas esse julgamento, essa passagem com Pilatos, tem uma importância fundamental para nós. Qual é a importância? Que Jesus declara que o nosso reino, quando ele diz o meu, é o nosso, não é deste mundo. O que significa isso? Que nós, espíritos imortais, passamos mais tempo desencarnados do que encarnados. Apesar de nós pensarmos e acharmos que a nossa verdadeira vida é essa vida material que nós levamos aqui no dia a dia, e aí é o problema de percepção, e Jesus alerta e enfatiza: o seu reino não é desse mundo, porque vocês são espíritos imortais.
e passam mais tempo desencarnados do que encarnados. Então, a vida material é muito curta. Kardec comenta sobre essa passagem de Pôncio Pilatos, logo no início do capítulo 2, item 3, ele diz o seguinte: por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, à vida espiritual, à vida após a matéria. Ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta, olha só, a vida futura, a nossa vida espiritual, é a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem. Então isso é bom, por isso que eu fico feliz de nós estarmos hoje, dia 6 de janeiro de 2025, iniciando o ano, discutindo o seguinte: quais são as nossas maiores preocupações? O que ocupa a nossa mente é a vida futura? É a vida espiritual? É isso? Nós entramos o ano com o pé direito? Estamos preocupados com o nosso reino, o verdadeiro reino? Todas as suas máximas, e Kardec é contundente nesse pedaço, todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio da vida eterna, da vida espiritual. Com efeito, sem a vida futura, quer dizer, sem nós sabermos e termos certeza que somos espíritos imortais, que vamos sobreviver à morte do corpo físico, que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual, sem a vida futura, sem a crença firme na vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais. Por que a humanidade tem uma dificuldade imensa, e nós temos uma dificuldade imensa, de seguir os preceitos morais de Jesus? Porque nós não acreditamos na vida futura. Nós acreditamos na vida material, que é tangível. A gente vê, toca, bate. Isso eu conheço. E a vida espiritual? É intangível. Eu não vejo, não sinto. Li num livrozinho lá, do André Luiz, do Emmanuel, tá bem interessante, tem um romance muito bonitinho. Mas será que isso aí existe mesmo? Porque nós não estamos focados na vida futura, no nosso verdadeiro reino. Nós estamos preocupados na vida material. E aí, Kardec já alerta. Se você não acredita nisso, você não consegue, porque você não vai acreditar nos preceitos morais de Jesus. E vocês vão ver mais tarde, na frente, como é verdade isso que Kardec nos alerta. Aliás, o sábio Kardec, né? De onde vem os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava da vida presente, não os compreende ou os consideram pueris. E quando Kardec enfatiza essa crença na vida futura, ele está enfatizando a nossa certeza de quem nós somos. Nós somos quem? A gente sempre fala, né? Você vê muitas vezes pessoas falando, eu e meu espírito. Que espírito, cara? Eu e o meu corpo. O corpo é a vestimenta, é a roupa que você tira no final do dia e põe o pijama para dormir, botou outra roupa. Nós somos o espírito imortal. E a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Aí nós vamos ver que tudo que Jesus falou, do ponto de vista moral, faz sentido. Kardec também, logo à frente, diz o seguinte: a ideia clara e precisa que se faça da vida futura, clara e precisa, né? A certeza de quem sou eu. Eu sou o espírito imortal que estou aqui nessa encarnação provisoriamente, é curtinha, e vou voltar para a pátria espiritual. Proporciona inabalável fé no porvir, fé que acarreta enormes consequências. Essa frase de Kardec tem uma importância, nós vamos analisar ela. Enormes consequências. Quais são essas consequências da nossa fé firme e resoluta na vida futura? Consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre qual encaram eles a vida terrena. Se nós temos essa certeza, tudo muda, porque nós encaramos a vida material de outra forma e aí os valores morais ficam fáceis de serem entendidos.
A Vera Jakubowski, o nome dela é difícil, tem uma frase importante. Todos nós herdamos de Deus a vida eterna, um espírito imortal. Uma existência é como um sopro, é nada. Uma existência, uma encarnação é nada, é um estalar de dedo, comparado a menos de um segundo da eternidade universal. Somos espíritos eternos. Então, o que é um infinito diante de 50 anos, 60 anos? É um segundo, é nada, é um pedacinho. Mas nós nos agarramos a isso aqui como se fosse a única realidade que nós temos. Consequência, vamos analisar as consequências que Kardec nos coloca. Muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida eterna. E atua, como consequência, sobre a moralização do homem. Essas são as duas consequências da crença firme na vida futura. E eu botei aqui uma foto de uma sessão, né, de dialogação, em que nós todos sabemos, fazemos isso toda semana aqui na Casa Espírita, recebemos nossos irmãos espíritos sofredores e dialogamos com eles com o objetivo caridoso de auxiliá-los na sua caminhada. Muitos estão sofrendo bastante. Então tem uma realidade que você tem o mentor da casa, o espírito necessitado, o dialogador, o médium. Isso é um conjunto que envolve vida material e espiritual. Essa é uma prática rotineira de toda quarta-feira. Quando vocês sentam aí na cadeira, vocês se imaginam que essa plateia está lotada? Ela está lotada. E a gente não leva nem em conta isso. A gente tem certeza, se eu perguntar quantos presentes tem, alguém chega e conta, 1, 2, 3, 4, 5, tem 50 pessoas. Muito mais. Dionísio falou na abertura sobre os trabalhos que a espiritualidade superior iniciou muito antes da sessão, preparando para nós estarmos aqui estudando a doutrina. Um trabalho incessante. Aí se puxa vida, que interessante, vi isso num livro, mas eu não acredito, porque eu nunca vi. O que eu vejo é isso aqui, ó, cadeira, parede. A gente está sempre nessa luta do tangível para o intangível. Mesmo Jesus, né, como a Marise falou, esse mestre maravilhoso, nosso irmão maior, tendo nos alertado, mesmo a doutrina espírita nos trazendo, por isso que eu trouxe essa foto da reunião mediúnica, toda essa informação maravilhosa do convívio entre encarnados e desencarnados e a certeza de que nós somos espíritos e não corpos, mas nós nos enganamos, porque é intangível. Vamos ver verdades do espiritismo baseadas no cristianismo, né? Kardec, Revista Espírita de dezembro de 1868. Então, Kardec é muito longo, eu tirei alguns tópicos só para nós analisarmos. Eu vou analisar as verdades e depois nós vamos ver as consequências das verdades no comportamento humano. Crer num Deus todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Nós acreditamos nisso. Isso é desde Moisés. Então, nós, né, Jesus reforçou isso e nós, espíritas, acreditamos nisso. Crer na alma e sua imortalidade. Nós cremos que somos espíritos imortais que estamos provisoriamente encarnados nessas personas com um objetivo evolutivo. Na pré-existência da alma, nós já existimos muito antes e estamos de encarnação em encarnação evoluindo, com uma única justificação do presente, porque tudo que acontece no presente tem consequência em atitudes nossas do passado. Acreditamos nisso, está na nossa literatura, todo mundo fala isso, maravilhoso. Acreditamos na pluralidade das existências como meio de expiação, de reparação e de adiantamento intelectual ou moral. Encarnamos para viver experiências que nos renovem, que nos melhorem. Cada um de nós diferente do outro. Por quê? Porque tomamos atitudes diferentes no passado. Em vidas pregressas, nós praticamos atos diferentes um dos outros. E cada ato tem sua consequência. E a consequência nos alcança
na vida presente. Então, dores e sofrimentos, né, provas e expiações são consequências de atitudes do passado que objetivam o aprimoramento moral. Na perfectibilidade dos seres mais imperfeitos. Nós acreditamos que seremos um dia como Jesus. Vamos ter que comer muito feijão ainda, haja feijão, mas vamos chegar lá. Nós acreditamos que podemos ser e vamos ser espíritos perfeitos. Como? Nos transformando moralmente. E consideramos a vida terrestre como transitória. E uma das fases, uma fase muito curta da vida nossa como espírito, matéria. Isso está em Kardec, né? Nós acreditamos nisso. Alguém duvida disso aqui que eu falei? Está em Kardec? Todos concordam? Concordamos. Então vamos ver consequências. Ora, se somos imortais, estamos aqui em provas e expiações com o objetivo de aprimoramento, é uma escola, isso aqui é uma grande escola. E cada um está vivendo uma experiência diferente do outro, porque tem compromissos diferentes, assumiu compromissos no passado diferentes um do outro. Então, em função dessa crença que nós temos, aceitamos, felizes e agradecemos as nossas provas e expiações, porque sabemos que nada acontece por acaso. Tudo tem uma consequência muito clara ligado nessas vidas sucessivas que nós temos. Então, todo mundo que passa por alguma experiência mais dolorosa, ela tem um objetivo pedagógico. E nós ficamos felizes e agradecemos. É verdade? Hein? Vocês acham que todo mundo vem aqui feliz? Puxa, passei por um sofrimento muito grande, mas aprendi tanto. Que oportunidade que Deus me deu de me aprimorar. Eu era mais egoísta, agora sou menos egoísta, porque a gente acredita... Meu reino não é desse mundo, né? Nós acreditamos nisso. É isso? Ou não? Acreditamos nisso? Nós ficamos felizes quando sofremos? Agradecemos a Deus todo dia de manhã pela oportunidade de aprendizado? Aí a gente começa a ver que tem uma dicotomia entre o que nós proferimos como verdades do que nós fazemos no dia a dia. Ninguém gosta. Se gostasse, os livros de caridade não estavam lotados de nome. Qualquer gripe pede caridade, quer 30 preces e não sei o quê. Mas só foi uma gripe. É uma gripinha. É uma dorzinha. Quebrou a perna, aí foi aquele escândalo. Quebrou a perna. Faz parte do seu karma. Faz parte do seu aprendizado. Aí o que nós temos que refletir é: por que estou passando por isso? O que eu fiz? Qual é a minha característica de personalidade que me levou a esse desafio, a essa experiência, às vezes muito dolorosa, mas que tem como único objetivo nos transformar? O que nós esperamos de nós mesmos? Kardec diz, a nossa maior preocupação é com a vida futura. Deve ser a maior preocupação de todo homem. 6 de janeiro de 2025. Quais são os seus planos para a vida futura? Quem pensou nisso? Sequer pensou no banho assim? Vai ter uma vida futura, o que eu posso fazer para melhorar ela? Alguém pensou? A senhora pensou? Nem no banho. É verdade. Nenhum de nós. Não é a senhora não. Todos nós. Nós estamos nos lixando para a vida futura. Nós estamos preocupados com amanhã, com a inflação, quanta carne eu vou poder comprar, o carro novo, que o financiamento está difícil, que nos tira o sono, né? A casa nova, a gente está preocupado. E a vida futura? Nós não estamos muito preocupados. Voltando, né? Nós falamos das crenças nossas, espíritas, e nós estamos falando das consequências do comportamento. Uma crença tem um comportamento. Não nos preocupamos com o nosso desencarne, porque a verdadeira vida é a vida espiritual. Qualquer doencinha, a gente entra em pânico. Eu vou morrer. Morre em paz. Morre com fé. Na certeza que Deus não te desampara. Porque você é um espírito imortal, está voltando para o lar. Como é que se volta para o lar? Volta feliz.
Eu vejo espíritas, vai falar de desencarne de um parente, é um pânico danado. Uai, não é espírita, não acredita na vida eterna. Meu verdadeiro mundo não é deste, né? Meu reino não é deste mundo. A gente acredita nisso, em eternidade, vida eterna, não tem nenhuma preocupação, porque nós somos espíritos e, como espíritos, nós passamos de desencarnar da maior parte da nossa vida infinita, eterna. Então, nós não nos preocupamos com a morte, de desencarnar, a morte do corpo físico. É verdade isso? Não. Nós ficamos angustiados, sofremos, choramos, pedimos caridade, pedimos não sei o quê. Eu tenho uma passagem pessoal, eu não gosto de falar, mas eu vou falar. Meu pai frequentou essa casa espírita há muito tempo, então, teve uma época que ele ficou bastante doente, estava na UTI, e o médico desenganou, disse que talvez ele não passasse daquela, então, e aí ficou aquele pânico, aí minha mãe falou assim, vamos rezar para ele se curar. Eu falei, não, vamos rezar para que ele seja feliz. Eu quero que ele seja feliz, e pode ser que seja desencarnar naquele momento importante para ele. Eu não quero manter ele escravizado aqui num corpo doentio, só para dizer que ele está do meu lado de forma egoística. Eu quero que ele seja muito feliz. E ele, como um espírito imortal, a felicidade dele naquele momento pode ser desencarnar. Por que eu vou rezar para ele ficar aqui? Não vou. Eu vou rezar para ele ser feliz, eu vou rezar para ele se realizar como espírito, se realizar como ser da criação, né? Crescer. Isso eu quero. Eu quero que ele seja muito feliz. Mas não quero que fique aqui. Mas a gente fica ali, o parente está ali, é um vegetal, mas a gente quer que fique, para a gente olhar e dizer, está do lado, está do meu lado ali. A gente quer isso. A gente acredita em vida eterna realmente? Será? Tem uma dicotomia aí forte, né, entre o que a gente professa, por isso que a gente vê o seguinte, é difícil seguir a Jesus. Porque ele fala de coisas que não são desse mundo. Buscamos nos aprimorar para próximas encarnações. Quantos de nós faz algum plano de melhoramento moral para se preparar para a próxima encarnação? Nós nem pensamos nisso. A gente, quando você fala, e eu estou falando de nós espíritas, sobre morrer, as pessoas batem na madeira 3 vezes. Aí eu digo assim, uau, como espírita, vou contar uma coisa para vocês. Dona Dora Brigagão frequentava a nossa casa, a senhora maravilhosa, e ela era muito amiga da minha avó, muito, muito. Então, quando elas se encontravam, elas se confraternizavam, ficavam conversando, então. Minha avó tinha uns 80 e poucos anos, 85 anos, e um dia ela manifestou um câncer daqueles terminais, muito rápido, apareceu muito rápido e tal. E a vovó foi internada e ficou todo mundo preocupado com ela e tal. E toda vez que a dona Dora me encontrava ali na entrada do centro, falava assim para mim, e a sua avó? Eu falei, está lá, está internada, dona Dora. Tenha fé, ela vai melhorar. Ela vai melhorar. Continue orando. Foi, sim, senhora. E foi. Algumas semanas minha avó desencarnou. Eu tive com ela um dia antes dela desencarnar e ela até brincou, falou assim, eu tenho certeza que eu vou desencarnar agora. Eu falei, por que, vó? Eu estou vendo todo mundo já, vem conversar, minha mãe já veio conversar comigo. Ela tinha maior tranquilidade, ela sabia que ia desencarnar. Eu falei, tá legal. Isso numa sexta-feira, minha avó desencarnou, sábado foi o enterro dela, e eu vim para o centro segunda-feira, para a sessão, normalmente. Dona Dora encontrou comigo e perguntou sempre, e a sua voz está melhor? Eu falei, muito bem, dona Dora, muito. Está bem? Eu falei, graças a Deus, está muito bem. Ela falou, que maravilha. Saiu do hospital? Saiu, sim, senhora. Que coisa linda. Está na sua casa? Não. Ué, foi para a casa dela? Não, senhora. Ué, onde é que ela está? Morreu. Dona Dora caiu, passou mal, tivemos que trazer água para Dona Dora. Por quê? Ela é espírita, mas não acredita em vida eterna. Não acredita. Ela acredita em vida material. Hoje não, hoje ela está desencarnada, com certeza ela está bem pra caramba. Mas não acredita. Aí ficou apavorado olhando para mim, como você fala assim? Ué, desencarnou, tinha que desencarnar, tem uma hora que desencarnou. Maravilhoso. Está feliz, está bem, está no mundo espiritual, pacificada.
ela falou para mim, vou desencarnar amanhã. Aí eu falei, vai mesmo? Como você sabe isso, vó? Não, eu estou vendo todo mundo, conversei com a minha irmã, meu irmão passou aqui e tal. Estou tranquila. E desencarnou tranquila, feliz, né? Tranquilona. Mas a dona Dora ficou apavorada. Estou falando com a dona Dora porque eu estou falando de nós, espíritas de Araque, né? Porque a gente fala, mas não acredita, tem medo de sombra. Amamos nosso próximo porque são meus irmãos. Nós amamos porque são meus irmãos. Nós olhamos para o outro na rua e vemos nele um irmão, filho do mesmo pai. Não o pai material, nosso pai, o Pai Celestial, Criador de tudo que nós temos no mundo, Deus. Fazer a caridade é a nossa motivação. Alguns sim, é verdade, mas fazer caridade é muito difícil. Alguns já se engajaram nesse processo. E fora da caridade, que é a expressão máxima do amor ao próximo, a gente não consegue evoluir. Então, o que houve nesse processo de Jesus ter vindo ao planeta e nós hoje? Para os judeus, ele era o Messias e seria o libertador da opressão material e unificador do rei de Davi. Ele ia pegar em espadas, comandar grandes exércitos e, em luta, derrotar os romanos. Ele não veio fazer isso. Ele não veio seguir aqueles preceitos rigorosos que os fariseus amavam. Não veio. Ele veio numa missão de paz, de amor. E para os cristãos, em geral, Jesus é Deus. Que coisa mais infernal. Se ele é Deus, como é que eu vou seguir Deus? Como é que eu vou me comportar como Deus? Né? Deus é inalcançável. Eu não vou ser Deus nunca. Se ele é Deus, ele não é um exemplo para mim. Porque Deus é o Criador, né? É o Todo-Poderoso, Onipotente, Onipresente, Onisciente, todas aquelas virtudes de Deus que são máximas. Jesus é o nosso irmão, um espírito muito mais evoluído que veio à Terra mostrar que nós podemos fazer o que ele fez. Ele é o nosso exemplo, a nossa luz, o nosso guia, porque ele veio ao planeta, encarnou no planeta, sofreu para nos mostrar que é possível mudar comportamentos. Porque ele tinha certeza que aquela encarnação era só uma missão. A vida verdadeira dele era de governador da Terra, o grande artífice da evolução planetária. Não aquela encarnação era uma missão curta, durou 33 anos, ele continuou a caminhada infinita dele, e ele nos propôs isso, ele nos deixou esse exemplo maravilhoso, vocês podem. E se ele olhasse para nós hoje, falaria como falou para Pedro, você não consegue porque é um homem de pouca fé. Nós somos homens de pouca fé. E nós não acreditamos naquilo que verbalizamos. Nós falamos de vida eterna, falamos de reencarnação, falamos de karma, mas nós não acreditamos nisso. Porque a gente não se comporta conforme isso. E você vê a forma mais simples de ver o comportamento, se nós acreditamos nessas verdades ou não, é quando um ente querido vai desencarnar. A pessoa entra em pânico. Não faz sentido. Não é que você não vai ficar triste de ficar longe daquela pessoa por um tempo. Sem dúvida, né? Quando alguém viaja, você fica triste. Puxa, vai viajar, vai ficar 3, 4 meses fora, vou ficar com saudade. É verdade, você fica um período longo sem contato. Mas só isso. Não tem nenhum desastre. Então você começa a perceber que as pessoas não acreditam em vida eterna. Não acreditam que o meu reino não é deste mundo. E é questão de ponto de vista. Porque como nós nos fixamos no mundo material de tal maneira, e aí eu pergunto, você tem certeza que a sua percepção da realidade é absoluta? O que você crê é a verdade? Eu peguei esse exemplo
do dia a dia, né? Dois amigos estão conversando numa esquina e observam um acidente de automóvel. Os dois estavam ali, observando o evento sobre o mesmo foco, a mesma distância, no mesmo ponto de vista. Se nós entrevistarmos logo depois do acidente, o testemunho deles vai ser igualzinho? Cada um vai contar a história de uma maneira. Mas eles não têm nenhum envolvimento com os envolvidos no acidente, eles são honestos, são sérios, não têm nenhum interesse em manipular a verdade. Por que nós contamos histórias tão diferentes? Se vimos o mesmo evento, na mesma hora, sob o mesmo ponto de observação, porque a nossa percepção da realidade é muito diferente de um para o outro. E quando nós observamos o mundo sob a ótica material, aí está o desastre. Aí está a nossa dificuldade de operar essas grandes transformações que Jesus nos propôs. 2000 anos, nós estamos a milhões de quilômetros de distância. E por que não conseguimos? Porque percebemos que o mundo é um mundo material. Nós não percebemos que o mundo é espiritual. Se eu entrevistar os dois senhores aqui que observaram, a pessoa desencarnou, ela morreu ou ela se libertou? A maioria vai dizer, morreu. Não, ela se libertou. Ela voltou para o lar. Ela voltou para a verdadeira pátria espiritual. Essa diferença de percepção da vida muda tudo. Mas nós cremos que a nossa vida é material. Voltando a Kardec, ele diz: para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, porque tudo isso que a gente está falando sobre vida espiritual, fora a fenomenologia mediúnica, é intangível. Ou acreditamos ou não acreditamos, porque o que a gente vê mesmo é o material. O que a gente vê mesmo é o dia a dia. Mas Jesus falava do outro mundo, não falava desse mundo. Por isso que os exemplos dele de comportamento eram assim para nós. Ah, meu Deus, como ele era capaz? Porque ele acreditava na vida eterna. Ele tinha certeza da vida eterna. A vida corpórea se torna simples passagem. Estamos aqui no planeta de passagem. É uma visita. É como a gente tira 15 dias de férias e vamos num lugar X. Foi bacana? Foi bacana. Acabou, você vai embora. É isso. É um passeio. Viemos ao planeta. Lógico, pedagogicamente. Nós não viemos passear, viemos nos transformar. Breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência. Não é verdade. Nós não suportamos com paciência. Qualquer coisa que nos contrarie nos provoca profundo desgosto e dissabor. Por sabê-las de curta duração, né? É um passeio. Fomos ali, voltamos, devendo seguir-lhes um estado mais ditoso. A morte nada mais restará de aterrador, diz Kardec. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação. Existe uma psicóloga americana, doutora Bambar, que fez uma pesquisa muito interessante. Ela começou fazendo um trabalho de terapia de vidas passadas. Quer dizer, na verdade, ela começou fazendo um trabalho de regressão de memória. E alguns pacientes dela, quando ela ia estimulando eles chegavam ao útero e, de repente, eles começavam a contar outra história de uma outra vida. Ela falou, opa, tem história aí. E ela começou a pesquisar isso, né? E ela começou a usar metodologia científica. As pessoas contavam uma história para ela e ela checar se aquela história existiu. Então a pessoa dizia, eu fui fulano de tal, morei na rua tal, na cidade tal, e ela ia ver lá se isso existia mesmo, se existiu aquela pessoa. E existiu, era tudo verdade. Então ela pegou um grupo grande, 1.200 e poucas, 1.250 pessoas, e fez regressão para que todas retornassem a encarnações passadas.
E ela fez um questionário de perguntas e respostas, muito interessante, vale a pena ler o livro dela. Mas uma das perguntas que me interessa aqui para o nosso tema de hoje, ela perguntou a todos esses 1.200 e poucos espíritos, o que foi mais difícil para ele? Desencarnar ou encarnar? Quer dizer, voltar ao corpo físico, num processo de gestação e começar uma vida na matéria nova, ou, já com uma certa idade, ou não, desencarnar e voltar para a pátria espiritual. Dessas 1.250 poucas pessoas, 93% bateram a mesma resposta. Que resposta você acha que eles deram? É mais fácil desencarnar. Desencarnar é prazeroso. Desencarnar é voltar para casa. É maravilhoso. Isso é pesquisa científica. Isso não é doutrina espírita. Isso é um trabalho acadêmico feito por uma profissional, uma pesquisadora americana, né? A gente acredita nisso? Nós espíritas acreditamos nisso. É melhor desencarnar? Aí a gente começa a entender por que os hindus, quando nasce uma criança, eles choram. Eles choram. Porque quando você encarna é uma loteria. Será que vai ser bem sucedido? Porque quando nós reencarnamos, nós assumimos num planejamento reencarnatório compromissos seríssimos com os nossos mentores. Cumprimos. Será que nós estamos cumprindo? Será que quando você olha o bebezinho, ele vai cumprir o que ele prometeu? Ou ele vai falhar mais uma vez e vai ter mais dor e sofrimento? Quando você cumpre e desencarna, é que nem quando você acaba a prova, você acabou, já fiz a prova, terminada. Aí só fica na expectativa da nota, né? Às vezes, quando a gente volta para a pátria espiritual, a nota não é muito boa, mas a gente já fica aliviado. Isso é documento, é científico, mas é intangível. Alguém viu? Não, está escrito. É uma pesquisadora, é séria, é trabalho científico, é aceito. Mas você conhece o quê? A vida material, as atribuições do dia a dia, o que eu vou comer amanhã, qual o filme que a gente vai assistir no final de semana, isso que está nos preocupando. Chico fala tem uma frase muito interessante sobre reencarnação, que é a base da nossa evolução, né? Reencarnar é recomeçar, é receber de Deus uma nova chance, e é isso, né? A gente tem que agradecer toda manhã essa chance que Deus nos deu, maravilhosa, de estar de novo aqui, reencarnado, de reconstruir as cenas das existências passadas, nas quais, como roteiristas do filme de nossa vida, não soubemos escrever uma bela história. É isso. A consequência que a gente tem nessa encarnação é responder por alguns desenganos que nós cometemos em vidas passadas. Erramos, respondemos por isso. E aí Kardec fala, estou quase terminando, tem ainda um tempinho, pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Olha, se eu não estou preocupado com vida futura, se eu não estou preocupado com reencarnação, se eu não estou preocupado com compromissos morais, se eu não estou preocupado com as responsabilidades que eu assumi no meu planejamento reencarnatório, eu não estou me lixando para isso. Com que eu me preocupo? Com a vida material. É o único objeto da minha preocupação, né? Sem nenhuma certeza quanto ao porvir, se nós não temos essa certeza firme que somos espíritos imortais, dá tudo ao presente. Nenhum bem divisando mais precioso que os da terra, torna-se qual criança que nada mais vê além de seus brinquedos. E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhe afiguram reais. É o que nós fazemos. Nós damos tudo o sangue para conseguir conquistas materiais. Porque é o que nós entendemos que é tangível, que é alcançável. E aí Kardec traça uma hipótese para a gente terminar o item 4. Tu é reis, né? E Kardec faz a seguinte consideração. Dá-se esse título por unânime consenso a todo aquele que, pelo seu gênio, ascende
a primeira plana numa ordem de ideias quaisquer, a todo aquele que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. Então ele cita o rei, né, a rainha do rádio, me lembro agora, Emilinha, né, rainha do rádio, não é isso? Nós mais velhos, né? Aí o rei do futebol, o rei do não sei o quê, tem o rei Pelé. Por quê? Porque ele foi uma pessoa que se destacou na sua área de atividade, a gente chama de rei. Aí Kardec faz essa proposta, essa hipótese. Não, Jesus poderia ter sido o rei, porque é o rei do processo moral, da transformação, né? Do exemplo educacional. Então. Mas a gente vai ver a vida de Jesus. Vou pegar 2 pedacinhos, né? 2 passagens importantes. A primeira aparição de Jesus, ainda quando adulto, ele vai ver da Galileia a ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João, né? João que veio preparar o caminho para Jesus, reencarnação, né? João tinha sido Elias, o profeta, reencarna como João, para começar a pregar as verdades que Jesus iria aprofundar. E o João disse: não, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe a João: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Jesus veio para nos mostrar que ele, como um homem comum, né, filho de um pai humilde, de uma mãe humilde, era capaz de fazer coisas fantásticas. Então nós somos, porque ele é nosso irmão, filho do mesmo pai. Ele só deu um passo à frente da gente. Ele está um pouco à frente de nós. Mas nós somos capazes. E ele não queria ser rei de nada. Ele era o ser. E aí em João ele encontra, ele faz. E aí tem uma parte importante. Jesus revelou pela primeira vez ser o Messias a uma mulher samaritana. Isso tem um simbolismo enorme que a gente às vezes não leva em conta, né? Inclusive a parábola do bom samaritano. Por que a parábola do bom samaritano? Ele foi bom, né? Porque amparou o homem que estava à beira da estrada, espancado por ladrões. Mas tem um simbolismo maior. Os judeus odiavam os samaritanos. Os judeus detestavam os samaritanos, eram inimigos. E se você falasse de um samaritano para um judeu, ele ficava irritado. O que Jesus faz? Numa das primeiras passagens que ele revela que é o Messias, ele vai a Samaria e revela para uma samaritana considerada de má vida. Jesus revelou pela primeira vez ser o Messias à mulher samaritana no poço, conforme registrado no Evangelho de João, capítulo 4. Jesus revelou sua identidade messiânica gradualmente, em harmonia com a confissão da mulher. Primeiro ela viu Jesus como um forasteiro judeu, depois como um profeta e por fim como um Messias. E como ele quebrava barreiras, Jesus quebrou barreiras e paradigmas o tempo todo, ele no seu amor infinito pela humanidade, ele se revela o Messias para quem? Para uma samaritana. Os samaritanos eram odiados pelos judeus. E ele era considerado da linha direta de Davi. Então, um judeu de escol, porque ele era descendente direto de Davi. E ele revela. Então, era um homem simples. Ele veio para exemplificar. Jesus não escreveu nada. Jesus não escreveu nenhum livro. Não criou nenhuma doutrina. O que Jesus fez? Exemplificou. É isso que ele espera de nós espíritas, exemplificação. O que nos torna diferentes é o nosso comportamento, é o nosso exemplo cristão. Por quê? Porque nós acreditamos na vida eterna. Porque nós acreditamos que o nosso reino não é deste mundo. Jesus, o tempo todo se denominava Filho do Homem, que em aramaico, a língua que ele e seus apóstolos falavam, significava simplesmente homem.
Ele era um homem comum, como nós. Ele não era nada. Uma definição certamente tirada, porque Enoque, o profeta, falava muito disso, né? O filho do homem. E Mateus diz, como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele exemplificou e deu a sua vida por nós. Não que ele tirou as nossas culpas, mas ele mostrou o caminho, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós sabemos isso. E agora, nós espíritas temos a motivação maior para seguir os seus ensinamentos, porque nós sabemos que somos espíritos imortais. E a nossa vida é eterna. E esse corpo é só uma passagem. Ele exemplificou através de atos e comportamentos. O que ficou marcado, registrado, e nós amamos até hoje, são os seus exemplos de amor, o seu comportamento amoroso, né? Cordial, caridoso. A verdadeira vida é a vida espiritual. Essa é a nossa certeza que nos dá a condição de seguir esse ensinamento. Eu tirei uma foto aqui, essa teoricamente seria o nosso lar, né? É uma hipótese, mas a vida espiritual é plena, é completa, é intensa. Em caminho, verdade e vida, para nós encerrarmos hoje, que eu já falei demais, Emmanuel, o nosso mestre, nos dá alguns comportamentos que a gente agora vai entender, porque como nós sabemos que somos espíritos mortais e todos nós somos irmãos, e não estou falando isso porque foi Natal há pouco tempo, porque nós temos certeza que somos irmãos, filhos do mesmo Pai, em caminhada evolutiva. Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Quem ora pelos que vos perseguem e caluniam? Quem de nós ora? Emmanuel recomenda, mas Emmanuel não é muito inteligente, né? Recomenda umas coisas estranhas. Amar e orar pelos que vos perseguem e caluniam. Bendizei os que vos maldizem. Emprestai sem nada esperardes. Não julgueis para não ser julgados. Emmanuel nos profere esses comportamentos, nos recomenda esses comportamentos, porque ele sabe que nós, como espíritos imortais, e que somos conscientes dessa vida eterna e dessa pátria espiritual, que é o nosso verdadeiro reino, temos facilidade de entender. Entre vós, o maior seja servo de todos. Foi o que Jesus fez. Buscai a porta estreita. A gente foge da porta estreita, a gente só quer a porta larga, né? Bem largona mesmo, para não dar trabalho nenhum. Eis que vos enviei como ovelhas ao meio dos lobos. Por quê? Nós temos nossas responsabilidades, fruto das nossas dívidas assumidas em encarnações passadas. Então, cada um de nós tem que aprimorar em relação àqueles erros que cometemos. Então, quando reencarnamos, somos desafiados com experiências de vida que nos levam à reforma íntima, a aprimoramento moral. Então, a sensação é que a gente está no meio de lobos. E no mundo tereis tribulações, temos, mas são aquelas tribulações que a gente agradece, porque elas nos permitem o nosso aprimoramento, permitem o nosso crescimento moral, permite a nossa transformação, que é o grande objetivo. E daí a gente consegue hoje saber por que a humanidade tem tanta dificuldade de seguir os preceitos morais de Jesus. Porque nós não acreditamos que o nosso reino não é deste mundo. Boa noite.